Ei pessoal, a gente vai continuar aqui hoje as nossas recomendações de leitura, só que agora recomendações de presente. Sabe aquela hora que a gente tem que dar aqueles presentes que a gente já não sabe mais o que escolher para dar? Ou a pessoa já tem de tudo, ou já está naquela idade que não quer mais nenhuma coisinha, não quer mais coisas materiais. Às vezes a gente já não sabe o que escolher. Sempre é bacana um livro, mas nem sempre a gente tem assim uma ideia de alguma coisa que possa ser bacana para aquela pessoa. Então eu vou tentar aqui agora te dar algumas opções e você escolhe aí, meio que conhecendo a pessoa que você vai tentar presentear, o que combina. Só que eu peguei coisas que podem ajudar a muitas pessoas diferentes. Por exemplo, um pequeno livrinho, muito pequenininho, mas é um grande texto. Pode parecer muito simples, mas quando a pessoa atravessar o texto do André Comte Sponville, ela não vai ser a mesma pessoa ao final. A Felicidade Desesperadamente é um livro pequenininho, mas que discute muito essa questão da nossa sociedade de colocar a felicidade sempre em ter coisas, alcançar coisas. E é uma discussão filosófica que profunda e bela, mas não está difícil. Qualquer pessoa pode alcançar a leitura desse filósofo, mas as ideias dele são de uma clareza e ele vai nos brindando com um maior aprofundamento na palavra felicidade. A felicidade de não esperar, por isso felicidade desesperadamente. A felicidade é o não esperar até que ou quando isso aconteça. Um texto magnífico em pequenas páginas, tipo livro de bolso, mas você vai se sair muito bem com esse presente, eu acho, tá? Um livro pequenininho, mas bastante significativo. Tem outro pequenininho aqui, que talvez você a conheça, a autora, a Clarissa Pinkola, daquele livro mais famoso dela, Mulheres que Correm com os Lobos. Grosso, né? Muita história. Esse aqui é pequenininho, mas pode fazer a pessoa até gostar da Clarissa, porque esse aqui é um livro biográfico, é a história da família dela. O Jardineiro que Tinha Fé, que é o título que ela dá a esse livro, é uma história que ela vai contando ao longo dessa biografia. Ela não conta a história toda de uma vez, ela vai contando a biografia e de vez em quando ela conta essa história do jardineiro que tinha fé. Que livro! É muito delicado, não só porque é uma lição sobre família, sobre superação de obstáculos, sobre resiliência, mas também é um livro maravilhoso pela própria simbologia que o jardineiro vai transmitindo aos poucos e a Clarissa dá de presente pra gente. Uma simbologia sobre a vida, sobre a evolução, um livro assim que a gente pode ler com muitos graus de profundidade e não é à toa que tem uma árvore na capa, porque a gente pode trabalhar a questão da árvore da vida, a gente pode trabalhar as metáforas de sustentabilidade. Um grande livro da Clarissa, pequenininho, mas acho que você ia agradar bastante uma pessoa sensível com esse livro, O Jardineiro que Tinha Fé. Lindo texto. Esse texto aqui, embora seja um livro, digamos assim, mais normal, né? Um texto grande, ele é feito de pequenas histórias, escrito por Bernie Siegel, que é um oncologista famoso, escreveu Amor, Medicina e Milagres, que é o livro dele mais famoso, e ele aprendeu, sendo um médico, ele tinha uma formação materialista, cartesiana, mecanicista, um médico, mas tratando de câncer e tratando de pessoas que se recuperavam do câncer, ele aprendeu muito sobre outras determinações da cura, que não apenas as coisas de ordem material. Ele aprendeu a importância da esperança, dos amigos, da fé, da oração, do amor, da concepção de vida que a pessoa tem. Então esse é um livro muito legal para quem gosta desses assuntos, esse é um livro legal para quem está passando por uma doença, para quem superou uma doença,
Paz, Amor e Cura é um super livro, um estudo sobre a relação corpo-mente e autocura. Um livro, assim, lindíssimo. Também é muito provável que, se a pessoa tem sensibilidade para esses assuntos, dessa interação entre psicologia, entre o psicológico e o físico, entre psicologia e corpo, acho que esse livro é ótimo. Aqui tem 2 livros que eu acho que, se você estiver querendo presentear algum adolescente, amigo ou seus próprios filhos adolescentes que viveram ou estão vivendo algum tipo de bullying, talvez pudéssemos dar até juntos. São 2 livros diferentes, sou eu que estou juntando, né? Eles são meio azul e branco, parece até que são uma duplinha mesmo, mas são livros diferentes. Esse aqui, Nuno e as Coisas Incríveis. Primeiro, o livro é belo, muito belo, a ilustração é muito bonita. O Nuno, ele é muito delicado, ele é muito expressivo e ele vai sofrer muito, porque ele vai encontrar uma turminha da pesada, ele vai ficar bastante mal e daí ele vai usar os próprios recursos, a sua natureza, a sua singularidade para poder reconstruir a si mesmo. Então é um livro que fala um pouquinho desse drama de sofrer discriminação dos iguais, sofrer com isso e depois ter que se reconstruir, né, para sobreviver a isso. Um livro maravilhoso, super fácil de você encontrar. Não tenha medo de dar, porque ele nunca é grosseiro. Esse livro não vai mostrar de forma assim rude, ele vai ser muito sutil na forma de falar do bullying. E a pessoa que passou por isso vai se identificar com a personagem principal, do Nuno, mas se identificar sem nenhum drama. Não é uma coisa feia, não. É muito sutil, é muito contundente, é muito sensível, é muito forte, mas como o Nuno é um personagem lindo e como no final o Nuno dá a volta por cima de um jeito assim incrível, poético, o livro é tão maravilhoso. Aqui na página, nas partes finais, ele tem várias elaborações de artistas, leituras de obras famosas. E o Nuno vai dar uma de famoso, ele vai fazer de um jeito muito artístico, ele vai fazer da própria vida uma obra de arte, ele vai rever a si mesmo. Então dá super certo, super legal. Mas a parte do livro que é triste, né? A parte do drama. Então, quando a gente coloca esses 2 livros juntos, nessa parte aqui, Todos Zoam Todos, claro que esse livro pode ser dado e separado, assim, numa família de muitos irmãos, um grupo de amigos que zoa muito, porque esse livro é uma piada do início ao fim, não tem nada de pesado nele. É só o círculo da zoação. Um zoa o outro, por isso que zoa aquele, por aquilo, por isso que volta no primeiro. É muito lindo, as imagens são lindas, os toques são sutis e muito legais. E se você está trabalhando, né? Esse é um livro alegre, serve para grupos, serve para amigos. Mas se você estiver querendo trabalhar essa questão que aconteceu uma criança de bullying, então os 2 juntos fica muito bom. Você vai emplacar muito bem, vai ser um presente muito significativo e ao mesmo tempo sutil. Muito lindos, muito profundos. Esse aqui é um livro também de zoação. É uma história sobre essa velhinha. Essa velhinha é muito reclamona, é muito demandante, é poliqueixosa. E daí o livro é o encontro dela com um sábio que vai transformar esse jeito dela ser reclamante. Um livro muito engraçado. Dependendo de para quem você tem que dar o presente, você vai saber que esse é um livro que faz menção a gente que reclama muito, mas ele dá uma solução para esses reclamões, assim, super criativo, é muito bem humorado, muito lindo, é um livro gostoso. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, além de parecer realmente uma casa, ele é até difícil da gente embrulhar de presente, porque ele tem essa pontinha da casa. Esse livro, essa casa que é só minha, ele vai nos possibilitar muitos níveis diferentes de interpretação do texto. Claro que o texto aqui vai conversar com a ilustração é lindíssima,
A ilustração é refinada e vai trazendo muito mais do que o texto, vai conversando com o texto, a gente vai interagindo com ele mesmo. Mas os níveis de interpretação vão desde que essa casa é seu próprio corpo, ou que essa casa é sua própria vida, ou que essa casa é seu próprio planeta. Mas essa casa que é só minha, é um livro que nos dá uma possibilidade de pensar a nossa singularidade, essa liberdade de ser si mesmo. É um livro sobre essência, não aparência. Essa casa que é só minha é aquilo que está na nossa realidade subjetiva interior. Livrão, tenho certeza que você vai gostar. Esse livro aqui é muito surpreendente porque muita gente conhece o Antônio Gramsci como um cara assim, perseguido por Mussolini, né? Passou por muita coisa na vida, é um grande sociólogo, jornalista, escritor, e passou muito tempo na prisão. A maioria das coisas que ele escreveu maravilhosas do ponto de vista teórico foram na prisão, mas a gente não conhece esse livro aqui, O Rato e a Montanha, que é um livro muito sagaz, que é um livro muito inteligente, que tem a ilustração dele é maravilhoso e passa uma mensagem muito legal sobre sustentabilidade, sobre estar mais atento para aquilo que é essencial. É uma faceta do Gramsci muito profunda, muito bela, né? Com um alcance filosófico muito grande, de muita profundidade. Livrão também. Eu acho que se você der esse livro para uma pessoa que só conhece o Gramsci do ponto de vista teórico, vai ficar, sabe, surpreendido e muito feliz. Pode acontecer o mesmo, porque quem é que não conhece o Tolkien? Por causa do filme, né? Da série toda de filmes maravilhosos. E os livros do Tolkien, muito grandão. Mas poucos de nós conhecem o Tolkien pai. E o Tolkien, quando era pai, ele escreveu uma carta para os seus filhos desde o primeiro Natal. Então, aqui estão as cartas dele para as crianças dele, como se ele fosse o Papai Noel, 1920. Então, aqui estão as cartas e a gente vai vendo a evolução do que ele vai dizendo para essas crianças que vão crescendo, né? 1930, 1931. O texto vai crescendo, a profundidade da compreensão do que é o Papai Noel, do que representa o mundo da criatividade, o que representa esperar o Natal, o que representa o Papai Noel chegar. É tão belo, é tão surpreendente, é tão amoroso, é tão cuidadoso com a criatividade, com a magia, com a imaginação das crianças dele. É uma homenagem à infância dos seus filhos, mas escrito por um grande autor. Então esse livro, enquanto presente para um pai, para um avô, para alguém que gosta de literatura, de cinema, é um livro muito surpreendente encontrar um pai que faz essas cartas tão lindas, que dizem coisas que a gente quer dizer para os nossos filhos. Lindo texto, que atravessa uma vida de pai, escrevendo em diferentes níveis uma carta como sendo do Papai Noel para eles, né? Esse livro aqui, O Dia de Ir e Vir, é um livro muito interessante porque a abordagem pode ser assim: para uma criança vai vir o texto visual, vai vir as imagens que são muito bonitas, um adulto talvez tenha que ler para a criança, mas se eu dou esse livro para um adulto, é como se a gente estivesse dando uma aula de filosofia, só que uma filosofia contada de uma forma muito leve, muito sutil, muito prazerosa e sobretudo bonita. O Dia de Ir e Vir fala sobre a transitoriedade, sobre a impermanência da existência. É um presente lindo, porque o livro tem uma capa dura linda, um presente lindo, um texto muito esperançoso, muito leve, muito para cima, um grande presente. Esse é um livro muito criativo. Por quê? O autor maravilhoso, Odilon Moraes, fez um livro, Histórias Escondidas. Ele fez um livro dizendo o seguinte:
que aqui nós temos ilustrações perdidas, porque está escondido, as histórias estão escondidas, só tem essas ilustrações. Então você vai ter que construir a leitura das ilustrações. Como presente, você pode dar esse livro e, dependendo de para quem você vai dar, você pode até dizer: faz as histórias, depois você conta para mim, me mostra o seu livro de novo. Ou você pode pegar pedacinhos da sua história com essa pessoa e colocar aqui para ela tentar associar com aquelas ilustrações. As ilustrações estão livres e o texto vai ser construído pelo leitor. É muito 10, muito criativo, muito lindo, um presentão, a pessoa vai gostar. Assim como eu tenho certeza que quem gosta de livro, se você tem que presentear alguém que gosta de livro, aqui tem dois que eu não sei qual escolher. Porque esse livro aqui, A Menina dos Livros, é um livro sobre uma moça que obviamente gosta de livros, mas o livro todo é feito de livros. O livro todo é feito de palavras. O livro é todo feito encantadoramente. As imagens elas vão se misturando com a estrutura textual, gráfica de um livro. Então existem níveis de leitura que a gente pode ir fazendo. E aí é muito engraçado porque todo mundo que eu já vi pegar o livro, na hora que você pega, por exemplo, um mar que está feito de letras, a gente começa a ler as letras, a gente começa a querer saber que tipo de livro fez aquela figura que está construindo a ilustração desse texto. Um livro genial para meninos e meninas que gostam de leitura. Um super livro sobre o poder do texto. Esse livro aqui, para que serve um livro, vai discutir por que a gente lê e vai trazer de uma forma muito lúdica e muito bonita tudo o que acontece com o leitor. Então, quem gosta de ler, em geral, ama esse livro, porque vai trazendo o susto, a imaginação, o romance, a fantasia, vai trazendo todas as emoções que nós trabalhamos, nos identificando com as personagens e todas as interpretações malucas que a gente faz dos textos que a gente prefere. Esse livro, para que serve o livro, é uma super dica de presente para uma pessoa que já lê. E se você quiser dar um presente bonito e ao mesmo tempo doce, de flor em flor. Esse livro é um livro que tem bastante preto e branco, até que ele vai ficando colorido aos poucos. É a história dessa criança com esse adulto. E talvez essa criança seja a criança desse adulto, talvez esse adulto seja de fato o pai dessa criança, e aí a gente tem um adulto e uma criança, duas pessoas. Obviamente, como todo livro, a gente vai interpretar. Mas o que esse livro tem é uma construção da noção de gentileza. O livro termina de uma forma belíssima. É um livro sobre a família, é um livro sobre a rua como uma família, a cidade como uma família, o mundo como uma família, e da gentileza da alma das crianças que vão tornando esse mundo e essas famílias mais bonitas, com a capacidade da criança de ser gentil e de pegar uma florzinha. Esse livro é lindo, doce, é uma verdadeira utopia em forma de imagem. Tenho certeza que quem você presentear vai ficar emocionado. É um livro que toca as nossas emoções. Assim como o livro da gratidão. O livro da gratidão, que tem 2 títulos, e é muito interessante porque só no título a gente já vê o que o livro promete. O livro da gratidão ou de onde é que as coisas vêm. Então, embora ele seja um livro aparentemente infantil, quando um adulto reflete de onde as coisas vêm, a gratidão vai escorrendo pelas páginas. É um livro muito, muito legal. Tanto quando a gente quer demonstrar gratidão para uma pessoa, quando a gente quer presenteá-la com um texto profundo, um texto bacana, né?
E vamos terminar as nossas indicações com essa coisa deliciosa, esse livro que se chama Versos para os Pais Lerem aos Filhos em Noites de Luar. São versos, é poesia na veia, com uma ilustração lindíssima, poesia do tipo: vês o mar e dizes barco, vês o sol e dizes sede. Olhas a lua num charco, vês um peixe numa rede. Vês a noite e dizes sono, vês a luz e faz-se dia. Claridade que chega como um fio de melodia. Meu Deus, é de uma beleza, de uma beleza, de uma beleza. Então é todo escuro, como que para não acordar, né? É um livro todo em azul marinho e tons escuros assim, um livro belíssimo, um presente muito valioso, e eu espero que entre essas delícias todas você ache uma boa sugestão de leitura aí para você dar de presente o livro para quem você está precisando presentear com o seu afeto e com o seu desejo de melhor para todos. Espero que te ajude de alguma forma. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!